E aí pessoal, sou o professor Harrison, trazendo mais uma dica da língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as vozes verbais, que já apareceu em outro vídeo, mas hoje vamos falar mais detalhadamente, tá gente? Então, a voz do verbo é de acordo com o sujeito da oração. O sujeito pode ser agente, que pratica a ação do verbo, o sujeito pode ser paciente, que sofre a ação do verbo, e o sujeito pode ser agente e paciente ao mesmo tempo, praticando e sofrendo a mesma ação do verbo, beleza? Como é que nós identificamos a voz ativa? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, é sujeito agente, como no exemplo. A equipe enviou o relatório. Quem enviou o relatório? A equipe. Ela praticou a ação de enviar. Então ela é um sujeito agente. A equipe sujeito agente. Enviou, quem envia alguma coisa. Enviou o quê? Verbo transitivo direto. O relatório, objeto direto. Beleza? Frase na voz ativa. E a passiva? A passiva, gente, é quando o sujeito sofre a ação do verbo. O sujeito é paciente. E aí lembrem do seguinte, apenas os verbos transitivos diretos, ou diretos e indiretos, né, ele tem que ser direto, possuem voz passiva. Acrescentamos aí o obedecer e desobedecer. Esses dois verbos, apesar de serem transitivos indiretos, eles possuem voz passiva. Então, possuem voz passiva todos os verbos transitivos diretos, mais o obedecer e o desobedecer, beleza? E a voz passiva se divide em duas. Passiva sintética, o verbo transitivo direto mais a partícula ser. Verbo transitivo direto mais ser. Olha só, eu peguei aquela frase da voz ativa, a equipe enviou o relatório, eliminei o sujeito e coloquei o ser. Enviou-se o relatório. Enviou-se o quê? Verbo transitivo direto mais ser. E nesse caso, o relatório era objeto direto na voz ativa, né, gente? A equipe enviou o relatório na voz ativa, objeto direto. Já na passiva, o relatório passou a ser o sujeito paciente. Então lembre desse detalhezinho. O que é o objeto direto na ativa passa a desempenhar a função de sujeito na voz passiva. Porque, como eu disse lá na ativa, a equipe enviou o relatório é objeto direto. Enviou-se o relatório, aí o relatório é o sujeito paciente da oração. O objeto direto da voz ativa desempenha a função de sujeito na voz passiva. Beleza? Segunda voz passiva, a passiva analítica. A voz passiva analítica é quando nós temos o verbo ser mais um particípio. Às vezes pode ser o verbo estar, ser ou estar mais particípio, mas o padrão é o ser. Verbo ser mais um verbo no particípio. Esse verbo do particípio será o verbo da voz ativa. No caso, o que nós temos lá é o enviar. Então, o relatório foi enviado pela equipe. Foi enviado ser mais particípio. Pela equipe é quem pratica a ação na voz passiva, então é o agente da passiva. O relatório, que era objeto direto lá na voz ativa, passou a desempenhar a função de sujeito paciente. Fechou? Então, o sujeito paciente, ser mais particípio, característica da voz passiva analítica, e a equipe, que era o sujeito da voz ativa, passou a ser o agente da passiva na voz passiva analítica. Tranquilo? E temos mais uma voz ainda, gente. A voz reflexiva. Se na ativa o sujeito pratica ação e na passiva o sujeito sofre ação, na reflexiva o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Então ele vai praticar e sofrer, ele vai ser agente e paciente ao mesmo tempo. O menino cortou-os com a tesoura, exemplo clássico, básico. O menino cortou-os com a tesoura, foi ele que cortou e ele é quem foi cortado. Então ele praticou e sofreu a mesma ação. Como aqui, ó. O menino cortou e foi cortado. Sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Fechou? Então, gente, voz ativa, sujeito pratica ação, temos objeto direto. Voz passiva sintética, verbo transitivo direto mais ser. O que era objeto direto passou a desempenhar a função de sujeito. Na passiva analítica, verbo ser mais particípio. O que era sujeito, de novo, passou a desempenhar a função de... o que era objeto direto na ativa passou a desempenhar a função de sujeito na passiva. E o sujeito da voz ativa passa a desempenhar a função de agente da passiva na voz passiva analítica. Sem mistério, e só um detalhezinho. Nem sempre é obrigatório ter o agente da passiva. Eu posso dizer assim,
O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Foi descoberto. Ser mais participante, voz passiva analítica. Por quem? Pelos portugueses. Os portugueses descobriram o Brasil. Beleza. Tem o agente da passiva. O Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas eu poderia dizer, o Brasil foi descoberto em 1500. Aí não tem agente da passiva, em 1500 é o adjunto adverbial. Fechou? Então nem sempre vai ter um agente da passiva. E mais uma vez, vou repetir. O que é o objeto direto na voz ativa desempenha a função de sujeito na voz passiva. Sem mistério? Dúvidas, perguntas, coloquem nos comentários, gente, sugestões aí. Peçam conteúdos para os próximos vídeos, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho do APG aí no cantinho. Na descrição do vídeo tem o link para a página do Face. Também agora estamos lá no Insta, né, gente? Lá no Instagram também, conteúdos exclusivos, lá terão testes que vocês podem resolver, beleza? Então, gente, um abraço a todos, até o próximo vídeo.